Na cobertura luxuosa de um dos prédios mais caros do Brasil, um milionário russo caminhava nervoso pelo escritório revestido de mármore. Seus olhos azuis como gelo refletiam a solidão de um homem que tinha tudo, exceto amor verdadeiro. "Quem me amará não pelo dinheiro?", murmurou em russo, sem saber que a faxineira, que fingia não entender seu idioma há meses, responderia fluentemente: "Aquele que enxergar seu coração, não sua conta bancária." O silêncio cortou o ar como uma lâmina. E você? De onde está assistindo essa história de amor impossível que vai virar sua noite de cabeça para baixo? Deixa nos comentários sua cidade. Se inscreve no canal e deixa seu like para receber o próximo capítulo. Viktor Petrov, magnata do petróleo com fortuna de bilhões, caminhava nervoso pelo escritório revestido de mármore. Seus olhos azuis como gelo refletiam uma angústia que o dinheiro jamais conseguira curar. A solidão absoluta de um homem que tinha tudo, exceto amor verdadeiro. Naquela manhã fria de inverno, enquanto observava a garoa paulistana dançar pela janela, ele murmurou em russo uma pergunta que ecoava em sua alma há décadas. "Que tu меня полюбит не за деньги?" "Quem me amará não pelo dinheiro?" Do canto da sala, uma voz suave como mel selvagem respondeu fluentemente: "Тот, кто увидит твое сердце, а не твой банковский счет." Aquele que enxergar seu coração, não sua conta bancária. Viktor se virou atônito. Ali estava Ania Volkova, a faxineira de 28 anos que limpava seu escritório há 6 meses, seus cabelos castanhos presos em um coque simples, vestindo o uniforme azul desbotado, mas com olhos que brilhavam com uma inteligência profunda que ele jamais havia notado. O silêncio cortou o ar como uma lâmina. Viktor, acostumado a comandar impérios e negociar com presidentes, ficou sem palavras diante daquela mulher simples, que não apenas compreendia russo perfeitamente, mas respondera com uma sabedoria que tocara sua alma ferida. Você fala russo?" Gaguejou em sua língua nativa, sua mão direita apertando instintivamente a caneta de ouro que segurava. Ania sorriu tristemente. "Sou formada em literatura russa pela Universidade de São Petersburgo. Vim ao Brasil fugindo de problemas familiares e trabalho como faxineira para sobreviver." A expressão no rosto de Viktor se transformou. Suas sobrancelhas se ergueram, e um misto de surpresa e intriga dançou em seu semblante normalmente impassível. Havia algo nesta mulher, algo que não conseguia decifrar, mas que despertava uma curiosidade quase dolorosa em seu peito. "Por que nunca me disse?" perguntou sua voz rouca com emoção. "Ninguém nunca perguntou", respondeu ela simplesmente, voltando a limpar as estantes de livros raros. E assim, com essa simples troca de palavras, o mundo de Viktor Petrov começou a desmoronar e reconstruir-se simultaneamente, como um castelo de cartas soprado pelo vento do destino. Na manhã seguinte, Viktor chegou mais cedo ao escritório, algo que nunca fazia. Encontrou Ania organizando sua coleção de primeiras edições de clássicos russos. "Pushkin", comentou ela sem se virar, reconhecendo os passos pesados dele. "Sua coleção é impressionante." Viktor se aproximou lentamente, como quem se aproxima de um pássaro raro que pode voar a qualquer momento. "Você conhece bem?" Ania finalmente se virou, e por um instante Viktor viu algo em seus olhos, um brilho de inteligência feroz e talvez um segredo guardado a 7 chaves. "Conheço cada palavra. Minha tese foi sobre a influência dele na construção da identidade russa moderna." O magnata engoliu em seco. Durante meses conversara com executivos em russo na frente de Ania, revelando seus medos mais íntimos, suas inseguranças sobre ser amado apenas por sua riqueza, suas lágrimas noturnas de solidão. E ela havia escutado tudo em silêncio, limpando ao redor dele como um anjo invisível que conhecia cada cicatriz de sua alma. "Por que veio ao Brasil?" A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse contê-la. Os dedos delicados de Ania tremeram levemente enquanto recolocava um livro na estante. "Fugir", respondeu simplesmente. Então, após uma pausa carregada de significado, "Meu pai queria me casar com o filho de um oligarca, um homem que eu desprezava." Viktor sentiu algo estranho em seu peito, um misto de empatia e desconfiança. Por alguma razão que não conseguia explicar, sentia que havia mais nessa história. "E por que trabalha como faxineira?"
Com sua formação, Ania sorriu, mas era um sorriso que não alcançava seus olhos. Às vezes, Viktor Alexeyevich, a melhor maneira de se esconder é ficar à vista de todos. Ninguém olha para uma faxineira. Ninguém a vê. Eu estou vendo você agora, respondeu ele. Sua voz subitamente rouca. Os olhos dele se encontraram. Que algo invisível e poderoso passou entre eles. Uma corrente elétrica de reconhecimento, de duas almas solitárias, identificando-se no vasto oceano da humanidade. Nesse momento, o celular de Viktor tocou, quebrando o encanto. Era seu assistente, lembrando-o da reunião com investidores internacionais. Quando desligou e se virou para continuar a conversa, Ania havia desaparecido silenciosamente, deixando apenas o perfume sutil de jasmim no ar e uma pergunta inquietante na mente de Viktor. Quem realmente era aquela mulher que limpava seu escritório? 3 dias se passaram sem que Viktor visse Ania novamente. Seu escritório continuava impecavelmente limpo todas as manhãs, mas ela parecia evitá-lo deliberadamente. A ausência dela o afetava mais do que gostaria de admitir. Pegava-se olhando para a porta várias vezes ao dia, esperando vê-la entrar com seu carrinho de limpeza e seu sorriso contido. Na sexta-feira, determinado a encontrá-la, Viktor cancelou todas as suas reuniões e chegou ao escritório antes do amanhecer. Sentou-se na penumbra esperando. Às 5h30 da manhã, ouviu o suave clique da porta. Ania entrou silenciosamente, seus movimentos graciosos como os de uma bailarina. Viktor acendeu a pequena luminária em sua mesa. Bom dia, Ania Volkova. Ela se sobressaltou, mas rapidamente recuperou a compostura. Senhor Petrov, não esperava encontrá-lo aqui tão cedo. Estou cheio de surpresas, assim como você, aparentemente. Ania colocou o carrinho de limpeza no canto da sala e cruzou os braços defensivamente. O que deseja? Jantar comigo. Hoje à noite. A proposta pairou no ar entre eles como uma bolha de sabão, frágil, iridescente e carregada de possibilidades. Isso seria inapropriado, respondeu ela finalmente, embora Viktor notasse a hesitação em sua voz. Por quê? Somos apenas 2 pessoas que apreciam literatura russa e boas conversas. Ele se levantou e se aproximou dela. Não é um encontro, Ania. É uma chance de conversar como iguais, não como patrão e empregada. Um conflito visível surgiu no rosto dela. Desejo contra a razão, curiosidade contra a cautela. Seus dedos brincavam nervosamente com a barra do uniforme. Um jantar, concordou finalmente. Em local público. Naturalmente. Viktor sorriu, sentindo uma onda de triunfo que não experimentava, desde seus primeiros grandes negócios. Mandarei um carro buscá-la às 8. Enquanto ele se virava para sair, a voz dela o deteve, suave, mas firme. Não, Viktor. Eu encontrarei você lá. Mande o endereço por mensagem. Ele se virou lentamente, surpreso com a firmeza dela. Seus olhos se encontraram novamente, e Viktor viu algo que o intrigou. Uma força interior. Uma determinação férrea que parecia desproporcional para uma simples faxineira. Como quiser, respondeu finalmente, sentindo que estava diante de um enigma muito mais complexo do que imaginara inicialmente. E enquanto observava Ania voltar calmamente ao seu trabalho, não pôde deixar de se perguntar: estaria ele caminhando para a redenção ou para uma armadilha elegantemente construída? O restaurante que Viktor escolheu ficava no topo de um edifício histórico no centro de São Paulo. Discreto, elegante, com vista panorâmica para a cidade. Chegou 20 minutos antes. Algo inédito para um homem que costumava fazer os outros esperarem. Quando Ania entrou, ele quase não a reconheceu. O uniforme azul desbotado havia sido substituído por um vestido simples, mas elegante, verde esmeralda, que realçava seus olhos castanho-dourados. Seus cabelos, normalmente presos, caíam em ondas suaves pelos ombros. Não usava joias, exceto por um pequeno pingente de âmbar. Viktor levantou-se, sentindo o coração bater de maneira estranhamente acelerada. Você está diferente? Completou ela com um sorriso tímido. Deslumbrante, corrigiu ele, puxando a cadeira para ela. O jantar começou com uma tensão palpável, mas à medida que as taças de vinho eram preenchidas e esvaziadas, a conversa fluiu mais naturalmente. Falaram sobre Tolstói e Chekhov, sobre as cores do outono em São Petersburgo, sobre a intensidade da vida brasileira comparada à melancolia russa.
Como alguém com seu talento e educação acaba limpando escritórios no Brasil? Perguntou Victor finalmente, colocando em palavras a questão que o atormentava. Anya brincou com a borda da taça de vinho, seus dedos traçando círculos invisíveis. Às vezes fugimos tão rapidamente que não temos tempo de planejar o destino. Victor inclinou-se para a frente. Do que exatamente você fugiu, Anya? Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Lá fora, as luzes da cidade cintilavam como estrelas caídas. Finalmente, Anya levantou os olhos e Victor viu neles uma tristeza tão profunda que sentiu como se olhasse para um abismo. Meu pai é Dmitry Volkov. O nome atingiu Victor como um soco. Dmitry Volkov, seu maior rival nos negócios, o homem que jurara destruí-lo depois que Victor adquirira sua empresa em uma manobra agressiva há 5 anos. Volkov, repetiu mecanicamente, sentindo o sangue congelar nas veias. Você é filha de Dmitry Volkov. Anya assentiu sem desviar o olhar. Agora você entende por que precisei fugir? Por que não podia usar meu só? Prenome verdadeiro? A mente de Victor trabalhava em velocidade frenética. Era coincidência demais. Anya, filha de seu inimigo, trabalhando como faxineira em seu escritório, conhecendo seus segredos, suas fraquezas, seus medos sussurrados em russo nas noites solitárias. Seu pai te enviou, disse ele, as palavras saindo como pedras de sua boca, para me espionar, para me destruir. Anya não respondeu imediatamente. Tomou um gole de vinho, seus olhos nunca deixando os dele. Quando falou, sua voz era calma, quase resignada. Sim, essa era a missão original. O mundo de Victor desmoronou com essas palavras. Sentiu-se traído, manipulado, usado, exatamente como sempre temera. E então? Perguntou sua voz perigosamente controlada. E então eu te conheci, respondeu ela simplesmente. Não o Victor Petrov dos tabloides e das revistas de negócios. Não o oligarca impiedoso que destruiu meu pai, mas o homem que chora em russo quando pensa que ninguém está ouvindo. O homem que pergunta ao vazio quem poderia amá-lo além do seu dinheiro. Seus olhos se encontraram através da mesa, e Victor sentiu o chão se abrir sob seus pés. Estava diante de um precipício. Confiar nela significava possivelmente caminhar para a própria destruição. Mas pela primeira vez em décadas, sentiu que alguém realmente o via. Por que está me contando isso agora? Perguntou, sua voz traindo a turbulência interior. Anya estendeu a mão sobre a mesa, seus dedos quase tocando os dele, mas não completamente. Porque não posso mais continuar com essa mentira. Porque preciso que você saiba quem eu realmente sou antes do que, Anya? Insistiu Victor, inclinando-se para a frente. Nesse momento, o celular dela vibrou. Anya olhou para a tela e empalideceu visivelmente. Seus olhos, ao encontrarem os de Victor, estavam cheios de medo. Ele está aqui, sussurrou. Meu pai está em São Paulo. Victor não dormiu naquela noite. Após o jantar tumultuado, havia levado Anya até seu apartamento. Um lugar simples no bairro da Liberdade, povoado principalmente por estudantes e imigrantes. A distância entre aquele pequeno apartamento e sua cobertura de luxo não poderia ser maior, não apenas em metros, mas em mundos. Você está segura aqui? Perguntara, observando a fechadura simples da porta. Por enquanto, respondera ela com um sorriso triste. Amanhã precisamos conversar, Victor. Há muito mais que você precisa saber. Agora, enquanto o sol nascia sobre São Paulo, Victor encarava a cidade através da janela de sua cobertura, repassando mentalmente cada interação com Anya nos últimos 6 meses. Cada palavra, cada olhar, cada silêncio, tudo agora reinterpretado sob a luz da revelação. Seu celular tocou, era Sergei, seu chefe de segurança. Senhor, confirmamos a presença de Dmitry Volkov na cidade. Chegou ontem à noite no voo de Frankfurt, hospedado no Copacabana Palace. Victor fechou os olhos, sentindo a mandíbula tensa. Movimentações suspeitas? Reuniu-se com investidores brasileiros esta manhã. Também fez contato com Paulo Mendes. O nome fez Victor apertar o telefone com força. Mendes era seu principal concorrente no Brasil, esperando há anos por uma chance de enfraquecê-lo. Mantenha-o sob vigilância, mas à distância. E Sergei, não o perca de vista. Após desligar, Victor permaneceu imóvel por alguns minutos. Então, tomou uma decisão. Pegou as chaves do carro. Não o Bentley que seu motorista dirigia,
mas o antigo Volvo que mantinha para raras ocasiões em que queria passar despercebido. Era hora de descobrir quem realmente era Ania Volkova. O bairro da Liberdade despertava lentamente quando Victor estacionou próximo ao prédio de Ania. Decidiu esperar no carro, observando a entrada. Às 7h15 ela saiu, vestindo calças jeans simples e uma blusa branca, cabelos presos em um rabo de cavalo casual. Parecia mais jovem, mais vulnerável. Victor hesitou, então saiu do carro e a seguiu discretamente. Ania caminhava com passos decididos, ocasionalmente olhando para trás como quem teme ser seguido. Entrou em um pequeno café com decoração japonesa, sentando-se em uma mesa nos fundos. 10 minutos depois, Victor congelou. Um homem alto, de cabelos grisalhos e terno impecável, entrou no café e se dirigiu à mesa de Ania. Mesmo à distância, Victor o reconheceria em qualquer lugar. Dmitry Volkov, seu arquirrival, o homem que jurara vingança contra ele. Pai e filha se encararam por longos segundos sem se abraçarem. A conversa parecia tensa, com gestos contidos mas intensos. De seu ponto de observação do outro lado da rua, Victor não podia ouvir o que diziam, mas a linguagem corporal era clara. Havia conflito, urgência, talvez até medo. Subitamente, Volkov bateu na mesa, fazendo as xícaras pularem. Ania permaneceu impassível, encarando-o com firmeza. O homem se inclinou, sussurrando algo que fez os olhos dela se arregalarem. Então ele se levantou abruptamente e saiu, passando a poucos metros de onde Victor se escondia. Victor esperou alguns minutos, observando Ania permanecer sentada, olhando para a xícara com expressão perdida. Então, tomando uma decisão impulsiva, atravessou a rua e entrou no café. "Encontro familiar agradável?" perguntou, sentando-se na cadeira que Volkov acabara de deixar. Ania ergueu o olhar, nem um pouco surpresa ao vê-lo. "Você me seguiu, e você se encontrou com o homem que jurou me destruir. Ele é meu pai, e também é meu inimigo." Ania suspirou profundamente, esfregando as têmporas. "Você ouviu nossa conversa?" "Não precisei." A linguagem corporal dizia tudo. Ela estudou seu rosto por um momento, como se tentasse decifrar um código complexo. "Ele quer que eu continue, Victor. Quer que eu extraia informações sobre sua nova aquisição na Ásia. O contrato com o governo chinês." A revelação atingiu Victor como água gelada. Aquele contrato, ainda sigiloso, poderia mudar o equilíbrio de poder no mercado de energia asiático. Se Volkov conseguisse essas informações antes do anúncio oficial... "E o que você respondeu?" perguntou, sua voz traindo a tensão que sentia. Ania estendeu a mão sobre a mesa e, desta vez, seus dedos tocaram os dele. Um toque leve como uma pena, mas que enviou uma corrente elétrica por todo o seu corpo. "Eu disse não", respondeu simplesmente. Disse que não continuaria com isso, que acabou. Victor estudou seu rosto, procurando sinais de mentira. "Por quê?" "Porque..." Ela hesitou, seus olhos brilhando com algo que poderia ser lágrimas contidas. "Porque não posso mais fingir que não me importo, que você é apenas um alvo, que isso é apenas um trabalho." O café ao redor deles desapareceu. O mundo exterior se dissolveu. Naquele momento, existiam apenas dois seres humanos conectados por algo tão frágil e poderoso quanto o fio da vida. "O que acontece agora?" perguntou Victor, surpreso com a vulnerabilidade em sua própria voz. Antes que Ania pudesse responder, seu celular vibrou. Ela olhou para a mensagem e seu rosto empalideceu. "Precisamos ir", disse urgentemente. "Agora? O que houve?" Ania já estava de pé, puxando-o pelo braço. "Meu pai não aceita não como resposta." Nunca aceitou. A chuva caía impiedosamente quando chegaram à pequena chácara nos arredores de São Paulo. A propriedade, escondida entre árvores densas e protegida por um portão discreto, pertencia a Helena, a única amiga que Ania fizera no Brasil. "Ela está viajando", explicou Ania, enquanto destrancava a porta da casa simples, mas aconchegante. "Disse que podemos ficar aqui o tempo que for necessário." Victor observou o espaço com curiosidade, tão diferente de seus ambientes habituais, com móveis rústicos, tapetes coloridos e uma atmosfera de calma que nunca encontrara em suas mansões impecavelmente decoradas. "Meu pai não vai desistir facilmente", disse Ania, colocando a pequena mala que haviam passado para pegar em seu apartamento. "Ele vê isso como traição, não apenas a ele, mas à família, ao legado."
Victor se aproximou da janela, observando a chuva transformar o jardim em um cenário melancólico. Ele sabe sobre nós? Sabe que parei de enviar informações. Suspeita que desenvolvi sentimentos. Ela pausou como se medisse cuidadosamente as próximas palavras. Não sabe que contei tudo a você. O silêncio se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelo som ritmado da chuva no telhado. Victor se virou encarando-a diretamente. Por quanto tempo, Anya? Por quanto tempo você me observou? Anotou minhas palavras, relatou meus passos. Ela sustentou seu olhar sem recuar. 6 meses. Desde o primeiro dia. E quando? Quando isso mudou? Anya se aproximou lentamente, parando a poucos passos dele. Lembra daquele dia, há 3 meses, quando você recebeu a notícia sobre sua mãe? Você estava sozinho no escritório, chorando, olhando para aquela velha fotografia. Victor sentiu um nó na garganta. Sua mãe, a única pessoa que o amara incondicionalmente, falecera em São Petersburgo. Ele não pudera comparecer ao funeral. Questões políticas complicadas o impediam de retornar à Rússia. Você entrou no escritório, lembrou ele, a voz rouca. Trouxe chá. Não disse nada. Naquela noite, continuou Anya, liguei para meu pai e menti pela primeira vez. Disse que você não demonstrava qualquer emoção, que era frio como o inverno russo. Não consegui. Não consegui entregar aquela dor tão privada, tão genuína. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto dela e Victor sentiu algo quebrar dentro de si, uma muralha que construíra ao longo de décadas. Desde então, ela continuou, venho sabotando minha própria missão, enviando informações incompletas, alteradas, inventando desculpas e me odiando cada dia mais pela mentira que vivia. Victor reduziu a distância entre eles, tocando o rosto dela suavemente, secando a lágrima com o polegar. Por que não simplesmente partiu? Poderia ter desaparecido. Anya fechou os olhos brevemente, inclinando-se quase imperceptivelmente contra sua mão. Porque cada dia, ao ser o lado, mesmo como uma sombra invisível, tornou-se mais precioso que qualquer liberdade longe de você. O mundo parou de girar por um instante. Ali naquela casa simples, sob o tamborilar da chuva, 2 seres humanos feridos e imperfeitos se viram completamente pela primeira vez, sem máscaras, sem pretensões, apenas em sua vulnerabilidade crua. Victor inclinou-se lentamente, dando a ela todo o tempo do mundo para recuar. Anya não o fez. Quando seus lábios se encontraram, foi como se algo primordial finalmente encontrasse seu lugar no universo. O beijo suave inicialmente aprofundou-se com uma fome contida há muito tempo. Quando finalmente se separaram ofegantes, Victor apoiou sua testa contra a dela. Confio em você, sussurrou, as palavras saindo de algum lugar profundo dentro dele. Que Deus me ajude, mas confio em você. Antes que Anya pudesse responder, o estrondo de um carro freando bruscamente no cascalho do lado de fora quebrou o encanto. Seus olhos se arregalaram em pânico. Ele nos encontrou, sussurrou. O coração de Anya disparou quando luzes de lanterna iluminaram as janelas da casa. Victor a puxou para longe da porta, instintivamente colocando-se entre ela e o perigo iminente. Como ele nos encontrou tão rápido? Murmurou Victor, sua mente calculando rapidamente as opções. Anya sentiu uma onda de compreensão gelada percorrer sua espinha. Meu celular, sussurrou. Ele sempre teve acesso. Desde o início. A batida na porta foi autoritária, inequívoca. Anya Volkova. Sei que está aí dentro. Abra a porta. A voz de Dmitry Volkov, mesmo abafada pela porta e pela chuva, carregava uma autoridade que Anya conhecia bem demais. Sentiu-se novamente como a menina assustada de São Petersburgo, sempre tentando agradar um pai impossível de satisfazer. Não vou permitir que ele te machuque, prometeu Victor, seus olhos azuis brilhando com uma determinação férrea. Victor, ela tocou seu braço. Conheço meu pai. Precisamos enfrentá-lo, não fugir. Os golpes na porta aumentaram, mais insistentes. 30 segundos, Anya, ou derrubo esta porta. Anya respirou fundo, endireitou os ombros e caminhou em direção à entrada. Victor a seguiu de perto, a tensão emanando dele em ondas palpáveis. Quando abriu a porta, a visão de seu pai encharcado pela chuva, o rosto contorcido em uma mistura de fúria e decepção, atingiu-a como um golpe físico. Atrás dele, 2 homens enormes aguardavam.
seus guarda-costas de sempre. Pai, disse simplesmente. Os olhos de Volkov, tão semelhantes aos seus próprios, estreitaram-se perigosamente ao ver Victor. Então é verdade. Você traiu sua família por ele. A última palavra saiu como veneno de seus lábios. Não houve traição, Dmitri, interveio Victor, sua voz surpreendentemente calma. Apenas humanidade. Volkov deu um passo adiante, a água escorrendo por seu rosto austero. Humanidade? Você fala de humanidade, Petrov. Depois de destruir tudo que construí? Depois de me humilhar diante do mundo dos negócios? Foi uma aquisição legítima, respondeu Victor. Você estava endividado, sua empresa afundando. Era o legado da minha família. Rugiu Volkov, veias saltando em seu pescoço. A herança que deveria passar para minha filha, antes de você aparecer com seus advogados americanos e suas táticas sujas. Anya deu um passo à frente, colocando-se entre os dois homens. Chega, ambos, chega. O silêncio que seguiu foi pesado como chumbo. Apenas o som da chuva persistia, indiferente ao drama humano. O que você queria, pai? Perguntou Anya finalmente. Que eu manipulasse Victor, roubasse seus segredos comerciais, destruísse sua empresa como ele destruiu a sua, e depois. Isso traria paz para qualquer um de nós. Volkov a encarou, surpreso com sua firmeza. Por um instante, Anya vislumbrou algo em seus olhos. Talvez respeito ou apenas espanto por sua rebeldia. Você não entende, Anya. Esse homem... Eu entendo perfeitamente, interrompeu ela. Entendo que você nunca conseguiu separar negócios de vida pessoal. Que para você, uma derrota comercial é uma ofensa mortal. Que você está disposto a usar sua própria filha como peão em um jogo de vingança. As palavras pairaram no ar como estilhaços de vidro. Volkov piscou como se tivesse sido esbofeteado. Tudo o que fiz, disse ele, a voz subitamente mais baixa, foi para proteger você, para garantir seu futuro. Não, pai, respondeu Anya gentilmente. Foi para proteger seu orgulho. E agora preciso proteger algo mais importante. Minha integridade. Victor se aproximou, colocando a mão suavemente no ombro de Anya. O gesto, simples mas íntimo, não passou despercebido por Volkov. Seu rosto endureceu novamente. Então você realmente se apaixonou por ele, disse não como pergunta, mas como constatação amarga. Anya não recuou de seu olhar. Sim, apaixonei-me pelo homem, não pelo magnata, não pelo rival, pelo ser humano que vi além das manchetes e dos relatórios que você me fez decorar. E você, Petrov? Volkov virou-se para Victor, olhos brilhando com fúria contida. Também ama minha filha? Ou ela é apenas mais um troféu? Mais uma aquisição para sua coleção? A pergunta pairou no ar como uma nuvem carregada. Anya sentiu seu coração acelerar, percebendo que nunca haviam falado de amor explicitamente, apenas de confiança, de conexão. Victor olhou primeiro para ela, depois para Volkov. Quando conheci sua filha, Dmitri, não conheci Anya Volkova, herdeira do império que eu adquiri. Conheci Anya, a mulher que via através de mim quando ninguém mais conseguia. E sim, apaixonei-me por ela, não por vingança, não por triunfo, mas porque, pela primeira vez em décadas, não me senti sozinho. As palavras simples mas profundas fizeram algo inesperado. Dmitri Volkov recuou um passo, visivelmente abalado. Isso é loucura, murmurou. Mas a convicção havia diminuído em sua voz. É a vida, pai, respondeu Anya suavemente. Imprevisível e lógica, às vezes cruel, às vezes maravilhosa, como sempre foi. Um silêncio tenso se estabeleceu, quebrado apenas pela chuva que começava a diminuir. Finalmente, Volkov fez um gesto brusco para seus seguranças, que recuaram até o carro. Isso não acabou, disse ele, olhando diretamente para Victor. Então, voltando-se para Anya, seu rosto suavizou-se quase imperceptivelmente. Tenha cuidado, filha. Nem todos os contos de fadas têm finais felizes. Enquanto observavam o carro se afastar pela estrada enlameada, Victor segurou a mão de Anya firmemente. Ele vai voltar, disse baixinho. Sim, concordou ela, recostando-se contra seu peito. Mas não hoje. E hoje é tudo o que temos certeza. Uma semana se passou desde o confronto com Dmitri. Victor e Anya haviam retornado a São Paulo, mas nada era como antes. O mundo corporativo fervilhava com rumores sobre o poderoso Viktor Petrov e a misteriosa mulher russa
que subitamente aparecera em sua vida. Não me importo com o que dizem, afirmou Victor, fechando bruscamente o tablet onde lia as últimas manchetes sensacionalistas. Estavam no terraço de sua cobertura, o café da manhã intocado entre eles. Anya sorriu tristemente. Deveria se importar. Magnata do petróleo seduzido por espiã russa não é exatamente bom para suas ações. Victor deu de ombros, um gesto estranhamente casual para um homem normalmente tão controlado. Minhas ações sobreviverão. Mas Anya sabia que não era tão simples. Nas ruas sentia os olhares, os sussurros. No elevador do edifício, a frieza súbita de vizinhos antes cordiais. No restaurante, na noite anterior, o maître discretamente os colocara na mesa mais afastada, como se fossem portadores de alguma doença contagiosa. O que seu conselho disse? Perguntou ela, referindo-se à reunião de emergência que Victor tivera no dia anterior. Ele hesitou, seus dedos tamborilando na mesa de mármore. Estão preocupados com a estabilidade da empresa, com a percepção pública. Eles querem que você se afaste de mim, traduziu Anya, sempre direta. Victor não negou, mas seus olhos se fixaram nos dela com intensidade. Não decidi minha vida pessoal por votação do conselho até hoje. Não começarei agora. Anya levantou-se caminhando até a borda do terraço. Lá embaixo, São Paulo pulsava, indiferente aos dramas individuais. Sentiu Victor se aproximar por trás, suas mãos fortes pousando suavemente em seus ombros. No que está pensando? Perguntou ele. Em como é irônico, respondeu ela sem se virar. Meu pai me enviou para destruí-lo, mas acabou me destruindo também. Agora somos ambos párias. Victor a virou gentilmente, forçando-a a encará-lo. Você não é pária, Anya. É a mulher mais corajosa e íntegra que já conheci. Ela sorriu tristemente. Diz o homem que me conheceu quando eu estava vivendo uma mentira elaborada. Conheci você através da mentira, corrigiu ele. Vi seu verdadeiro eu quando você decidiu abandoná-la. O momento foi interrompido pelo celular de Victor. Ele atendeu com visível irritação, mas sua expressão rapidamente se transformou em alarme. O quê? Quando? Seus olhos encontraram os de Anya. Estarei lá em 20 minutos. O que aconteceu? Perguntou ela assim que ele desligou. Sergei, respondeu Victor, referindo-se a seu chefe de segurança. Seu pai se reuniu com a Comissão de Valores Mobiliários esta manhã e com Paulo Mendes logo depois. Anya sentiu o sangue gelar nas veias. A CVM era o equivalente brasileiro da SEC americana, a autoridade máxima em regulação do mercado financeiro. Ele vai tentar destruir você de outra forma, murmurou. Legalmente, Victor já estava pegando o paletó. Preciso ir à empresa. Fique aqui, é mais seguro. Não, Anya segurou seu braço firmemente. Estamos juntos nisso. Além disso, acrescentou com um brilho determinado nos olhos, ninguém conhece as táticas do meu pai melhor do que eu. No carro, a caminho da sede da Petrov Energia, Anya observava o perfil tenso de Victor. O que acha que ele está fazendo? Provavelmente denunciando supostas irregularidades na aquisição da subsidiária chinesa. É nossa operação mais recente, ainda não completamente consolidada. Anya pensou por um momento. Isso não faz sentido. Meu pai não tem acesso a documentos internos dessa operação. O olhar que Victor lhe lançou continha uma pergunta não formulada. Não, respondeu ela firmemente. Nunca enviei qualquer documento sobre isso. Ele está blefando. Quando chegaram ao imponente edifício da Petrov Energia, a recepcionista pareceu surpresa ao ver Anya. No elevador, executivos lançaram olhares curiosos, alguns abertamente hostis. Não deveria tê-la trazido, murmurou Victor. Deveria ter pensado nisso antes, respondeu ela com um sorriso enigmático. Na sala de reuniões, o conselho completo aguardava. 10 homens e 2 mulheres, todos com expressões graves. Victor fez as apresentações sucintamente. Senhoras e senhores, esta é Anya Volkova, filha de Dmitry Volkov, completou Jorge Sampaio, o presidente do conselho, sem se levantar. A mulher que está causando o maior escândalo corporativo do ano. Anya não se intimidou. Caminhou calmamente até a mesa e sentou-se na única cadeira vaga, ao lado de Victor. Também sou a mulher que pode salvar sua empresa, respondeu tranquilamente. Se vocês me permitirem. Um murmúrio percorreu a sala. Victor lançou-lhe um olhar surpreso, mas recuperou-se rapidamente. Anya conhece bem as táticas de seu pai.
E tem informações que podem nos ajudar. Com todo respeito, interveio Márcia Dias, a CFO, como podemos confiar em alguém que admitiu ter sido enviada para espionar nossa empresa? A pergunta pairou no ar como fumaça. Rania manteve a compostura, olhando diretamente nos olhos da executiva. Não peço que confiem em mim, senhora Dias. Peço apenas que me escutem. Depois vocês decidem. Durante a hora seguinte, Anya expôs detalhadamente as táticas habituais de seu pai, as fraquezas que ele provavelmente tentaria explorar, os aliados que certamente recrutaria. Falou com a precisão de alguém que conhecia profundamente seu assunto, sem emoção, apenas fatos. Quando terminou, o silêncio na sala era diferente. Não mais hostil, mas pensativo. Se o que diz é verdade, disse finalmente Sampaio. Temos uma chance de nos antecipar aos movimentos dele. É verdade, afirmou Anya simplesmente. Victor olhou ao redor da mesa, avaliando cada rosto. Precisamos de um plano, e precisamos dele agora. Enquanto a discussão estratégica se iniciava, Anya percebeu que algo havia mudado sutilmente na atmosfera. Não era aceitação completa, nem confiança irrestrita, mas era um começo. Um espaço onde poderia provar seu valor, não como espiã, não como filha de Volkov, não como amante de Petrov, mas como ela mesma, Anya Volkova, com sua própria mente brilhante e sua própria integridade recém-descoberta. E pela primeira vez desde que toda essa tempestade começara, sentiu um vislumbre de esperança para o futuro. O sol se punha sobre São Paulo quando a reunião finalmente terminou. Rania observou os membros do conselho saindo um a um, alguns ainda lançando-lhe olhares desconfiados, outros agora curiosos, até mesmo respeitosos. Victor permaneceu sentado, reorganizando papéis, seu rosto revelando o cansaço acumulado. Você foi brilhante, disse ele finalmente quando ficaram sozinhos. Anya sorriu modestamente. Apenas fiz o que era necessário. Não. Victor se levantou aproximando-se dela. Você fez muito mais. Enfrentou um grupo de tubarões corporativos sem pestanejar. Ganhou o respeito deles. Isso é extraordinário. Ela sentiu o calor subir ao rosto com um elogio sincero. Era estranho como as palavras dele tinham esse poder sobre ela. Ela, que crescera sendo elogiada por oligarcas e políticos desde a infância. O plano vai funcionar? Perguntou, mudando de assunto. Victor suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas. Se seu pai realmente estiver tentando desacreditar a aquisição da China Meridional Energy, sim. Mas seu pai é como uma raposa. Astuto, imprevisível e rancoroso, acrescentou Anya, lembrando-se das infinitas noites em que ouvira Dmitry Volkov jurar vingança contra seus inimigos. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Lá fora, as luzes da cidade começavam a cintilar como diamantes espalhados sobre veludo negro. Vamos jantar, propôs Victor subitamente. Em casa, sem restaurantes, sem olhares, sem fofocas. Anya sentiu um arrepio de prazer com a palavra casa, um conceito que havia se tornado fluido em sua vida de exílios e fugas. O jantar foi simples, mas íntimo. Na cozinha espaçosa da cobertura de Victor, eles prepararam juntos um risoto, abriram uma garrafa de vinho italiano e, por algumas horas, conseguiram esquecer a tempestade que se formava ao redor deles. Foi durante a sobremesa que o telefone de Anya tocou. Ela olhou para a tela e seu rosto empalideceu. Helena, murmurou, atendendo rapidamente. Victor observou a transformação em seu rosto enquanto ela ouvia. Preocupação, depois alarme, finalmente determinação. Obrigada por avisar, disse antes de desligar. Seus olhos encontraram os de Victor. Meu pai está convocando uma coletiva de imprensa para amanhã cedo. Helena trabalha como tradutora freelancer e foi contratada para o evento. Victor sentiu o estômago afundar. Uma coletiva de imprensa? Sobre o quê? Ela não sabe detalhes, mas ouviu menção à corrupção e espionagem industrial. Eles se encararam por um longo momento, o mesmo pensamento cruzando suas mentes. Ele vai expor você, disse Victor finalmente. Vai contar sobre sua missão original como espiã, destruir sua reputação para me atingir. Anya assentiu lentamente, seu rosto agora uma máscara impassível. É o movimento lógico. O que não pode conquistar, destrua. Lição número 1 no manual Volkov. Victor levantou-se abruptamente, caminhando até a janela.
Não permitirei isso. Não deixarei que ele machuque você. Não há muito que possamos fazer, respondeu ela com calma surpreendente. Se ele contar a verdade, que me enviou para espioná-lo e eu me apaixonei pelo alvo, a imprensa terá um campo-dia, e qualquer tentativa de impedi-lo só parecerá confirmação. Então o antecipamos, declarou Victor, virando-se com renovada energia. Contamos nossa versão primeiro. Anya ergueu as sobrancelhas, surpresa. Nossa versão. A verdade, Anya, toda ela. Sem omissões, sem distorções. Ele caminhou de volta à mesa, sentando-se e segurando as mãos dela. Convocamos nossa própria coletiva. Agora, esta noite. Para amanhã de manhã, antes da dele. Está falando sério? Anya o encarou atônita. Isso poderia destruir sua reputação também. Seus acionistas. Que se danem os acionistas, interrompeu Victor com fervor incomum. Passei minha vida inteira construindo um império. Mas no processo perdi minha alma. Não perderei você também. Anya sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Victor, não, me escute. Ele continuou, seu polegar acariciando suavemente a palma da mão dela. Quando você entrou em minha vida, mesmo sob pretextos falsos, trouxe algo que eu havia esquecido que existia. Humanidade, vulnerabilidade, a capacidade de sentir além de números e contratos. O conselho nunca aceitará, argumentou ela fracamente. Não estou pedindo permissão ao conselho, respondeu ele com um sorriso determinado. Ainda sou o acionista majoritário, e esta é uma decisão pessoal. A determinação nos olhos dele era contagiante. Anya sentiu uma onda de coragem invadi-la, misturada com algo mais. Um sentimento profundo que havia crescido silenciosamente, como uma flor teimosa em solo rochoso. Se fizermos isso, disse finalmente, não haverá volta. Estaremos declarando guerra aberta a meu pai. Já estamos em guerra. Anya, a diferença é que agora lutaremos em nossos próprios termos. Enquanto Victor fazia as ligações necessárias, convocando sua equipe de relações públicas para uma reunião emergencial, Anya permaneceu junto à janela, observando a cidade. Lá embaixo, milhões de vidas prosseguiam alheias ao drama que se desenrolava nas alturas. Está pronta para isso? Perguntou Victor quando finalmente terminou as chamadas. Anya se virou, seu rosto sereno apesar da tempestade interior. Toda a minha vida fui a filha de Dmitry Volkov. Depois sua agente, depois sua traidora. Talvez esteja na hora de simplesmente ser Anya. Victor se aproximou, tomando seu rosto entre as mãos com surpreendente ternura, para um homem conhecido por sua dureza nos negócios. Você sempre foi apenas Anya para mim, murmurou, antes de selar seus lábios com um beijo que continha todas as promessas que palavras não podiam expressar. Naquela noite, enquanto preparavam-se para a batalha que viria ao amanhecer, algo mudou entre eles. Uma decisão silenciosa de enfrentar juntos o que quer que o destino reservasse, de abandonar as máscaras e armaduras que haviam carregado por tanto tempo. Era aterrorizante e libertador ao mesmo tempo, como saltar de um precipício e descobrir no meio da queda que talvez fosse possível voar. Os flashes das câmeras eram cegantes. O burburinho dos jornalistas preencheu o auditório da Petrov Energia como um enxame inquieto. Victor ajustou o microfone, sua expressão impassível como sempre, mas Anya, sentada ao seu lado, notou o leve tremor em suas mãos, um sinal de nervosismo que ninguém mais perceberia. Bom dia e obrigado por comparecerem com tão pouco aviso, começou ele, sua voz profunda silenciando a multidão instantaneamente. Convoquei esta coletiva para compartilhar informações importantes sobre minha vida pessoal e profissional, antes que versões distorcidas circulem na mídia. Anya observou os rostos ávidos dos jornalistas, as canetas poised sobre blocos, os smartphones gravando cada palavra. Sentiu o peso do momento. Suas vidas estavam prestes a mudar irrevogavelmente. Ao meu lado está Anya Volkova, continuou Victor, sua voz ganhando firmeza à medida que prosseguia. Filha de Dmitry Volkov, meu conhecido rival nos negócios. Há alguns meses, descobri que Anya havia sido enviada por seu pai para trabalhar como funcionária em minha empresa, com o objetivo de obter informações privilegiadas. Um murmúrio chocado percorreu o auditório. Dezenas de mãos se ergueram com perguntas, mas Victor levantou a palma pedindo silêncio. Peço que reservem suas perguntas para o final.
Esta é uma história complexa, que merece ser contada por completo. Nos minutos seguintes, Victor narrou tudo. O primeiro encontro, a descoberta da verdadeira identidade de Anya, a evolução inesperada de seus sentimentos, a decisão dela de romper com a missão original. Falou com uma sinceridade que surpreendeu até mesmo Anya, sem omitir sua própria vulnerabilidade no processo. Estou ciente de que esta situação parece saída de um filme de espionagem, concluiu ele com um leve sorriso. Mas a verdade é que somos apenas duas pessoas que se encontraram nas circunstâncias mais improváveis e descobriram algo valioso, demais para ser sacrificado no altar dos conflitos corporativos. Um silêncio atordoado seguiu suas palavras. Então, como uma barragem rompendo, as perguntas vieram em avalanche. Sr. Petrov, como podemos acreditar que a senhorita Volkova não continua a espioná-lo? Senhorita Volkova, você traiu seu pai por amor ou por dinheiro? Isso afetará a fusão com a China Meridional Energy? Os acionistas foram informados sobre este relacionamento? Victor ergueu a mão novamente, restaurando a ordem. Responderei a algumas perguntas, mas primeiro gostaria que Anya falasse por si mesma. Anya sentiu o peso de todos os olhares voltando-se para ela. Respirou fundo, ajustando seu próprio microfone. Quando começou a falar, sua voz era clara e firme. Cresci acreditando que lealdade familiar estava acima de tudo. Quando meu pai me pediu para espionar Viktor Petrov, vi como meu dever filial. O que não esperava era descobrir um homem completamente diferente da caricatura que me haviam pintado. Ela fez uma pausa, seus olhos brevemente encontrando os de Victor. Não planejei me apaixonar. Não planejei questionar os valores com os quais fui criada. Mas quando percebi que estava perpetuando um ciclo de vingança vazio, tive que fazer uma escolha. Um jornalista mais agressivo levantou-se. Então admite ter sido uma espiã industrial. Isso não configura crime? Antes que Anya pudesse responder, Victor interveio. Nenhuma informação confidencial foi comprometida. Realizamos auditorias completas e confirmamos isso. O que Anya observou foram apenas comportamentos pessoais, nada que pudesse prejudicar nossos acionistas ou operações. E quanto a seu pai, senhorita Volkova? Perguntou uma repórter da primeira fileira. Como ele reagiu à sua mudança de lealdade? Anya hesitou apenas por um segundo. Meu pai é um homem que vê o mundo em preto e branco. Lealdade ou traição. Vitória ou derrota. Ele vê minha escolha como uma traição imperdoável. E não é? Insistiu a repórter. A verdadeira traição, respondeu Anya calmamente, seria contra minha própria consciência, contra o que sei ser certo. As perguntas continuaram por quase uma hora, algumas hostis, outras curiosas, algumas surpreendentemente compreensivas. Victor e Anya responderam com honestidade, sem ensaios, por vezes discordando educadamente sobre detalhes, o que apenas reforçava a autenticidade de seu relato. Finalmente, um jornalista mais velho levantou-se do fundo da sala. Sr. Petrov, o senhor construiu uma reputação de homem impiedoso nos negócios. Como reconcilia essa imagem com o homem que estamos vendo hoje, disposto a arriscar tudo por um relacionamento? A pergunta pairou no ar como uma nota musical perfeita. Victor olhou primeiro para Anya, depois para o jornalista. Talvez não esteja reconciliando, respondeu com surpreendente candura. Talvez esteja evoluindo. Passei décadas acreditando que sucesso significava acumulação de dinheiro, poder, influência. Foi preciso conhecer alguém que viu através de todas as minhas defesas para perceber o vazio dessa definição. Um silêncio respeitoso seguiu-se às suas palavras. Anya sentiu uma onda de orgulho, não pelo império que ele construíra, mas pela coragem de mostrar-se vulnerável diante do mundo. Quando a coletiva terminou, eles deixaram o palco de mãos dadas, uma imagem que estamparia as capas dos jornais na manhã seguinte. Nos bastidores, a equipe de relações públicas parecia simultaneamente horrorizada e fascinada pelo desenrolar dos eventos. Você percebe que acabamos de reescrever completamente sua narrativa pública? Comentou Sofia Mendonça, a chefe de RP, enquanto os conduzia por um corredor lateral para evitar mais jornalistas. Essa era a intenção, respondeu Victor calmamente. O conselho está em pânico. As ações provavelmente cairão. Temporariamente, concordou ele. Mas prefiro uma queda honesta a uma estabilidade baseada em mentiras.
Quando finalmente chegaram ao estacionamento privativo, longe dos olhares da mídia, Anya se permitiu relaxar pela primeira vez em horas. E agora? Victor checou seu celular. Meus contatos informam que seu pai cancelou sua coletiva de imprensa. Claro que sim, disse Anya com um sorriso cansado. Roubamos seu momento. Ele odeia não ter a primeira palavra. Isso não significa que desistiu, advertiu Victor abrindo a porta do carro para ela. Apenas que precisa recalcular sua estratégia. Enquanto o motorista os conduzia de volta à cobertura, Anya observou a cidade através da janela polarizada. O mundo lá fora parecia inalterado, mas sabia que nada seria como antes. Para o bem ou para o mal haviam escolhido um caminho sem volta. Algum arrependimento? Perguntou Victor baixinho, seus dedos entrelaçados aos dela no assento de couro. Anya pensou por um momento, depois balançou a cabeça. Nenhum, você. Victor a estudou, seus olhos azuis mais suaves do que ela jamais vira. Apenas um, não ter olhado realmente para você antes. 6 meses limpando meu escritório, e eu nunca realmente a vi até aquele momento em russo. Anya sorriu, recostando a cabeça em seu ombro. Talvez não estivéssemos prontos antes. Talvez precisássemos de todas as circunstâncias impossíveis para nos encontrar de verdade. O carro deslizava silenciosamente pelas ruas congestionadas de São Paulo, carregando 2 pessoas que haviam desafiado o destino, a lógica e as expectativas de todos. O que o amanhã traria era incerto, mas uma coisa era clara: enfrentariam juntos, não mais escondidos nas sombras, mas à luz do dia, com todas as suas imperfeições e contradições expostas. E, estranhamente, essa incerteza parecia mais segura do que todas as certezas fabricadas que haviam vivido antes. A explosão midiática foi imediata e avassaladora. Na manhã seguinte, Anya acordou com o som do helicóptero de uma emissora de TV pairando próximo ao prédio de Victor. Nas redes sociais, a hashtag Os Amor Espião já alcançava os trending topics mundiais. Suas fotos, antigas e recentes, verdadeiras e manipuladas, circulavam freneticamente pela internet. Isso é loucura, murmurou ela, afastando-se da janela e voltando para a cama, onde Victor assistia às notícias com expressão impassível. É o circo midiático habitual, respondeu ele desligando a TV. Vai piorar antes de melhorar. O telefone dele tocou. Era Sofia, a chefe de RP. Ligação em conferência com o conselho em 5 minutos. Informou sem esconder atenção na voz. Eles exigem sua presença. Victor trocou um olhar com Anya. Hora de enfrentar o tribunal, disse com um sorriso resignado. Enquanto ele se preparava para a videochamada em seu escritório, Anya ficou sozinha com seus pensamentos. Pegou seu próprio celular, ignorando as dezenas de notificações, e respirou fundo antes de fazer uma ligação que vinha adiando. Alô? A voz de Helena soou preocupada do outro lado da linha. Sou eu, respondeu Anya suavemente. Meu Deus, Anya, você está em todos os lugares. Estão chamando você de Amata Hari Russa na TV. Anya não pôde conter uma risada triste. Sempre tão dramáticos. Você está bem? Meu pai. Ele cancelou tudo ontem, mas está furioso. Nunca o vi assim. Voltou para o hotel e se trancou com seus advogados. Um calafrio percorreu a espinha de Anya. Conhecia bem o temperamento de seu pai. Quanto mais silencioso, mais perigoso. Helena, tome cuidado. Não se envolva mais nisso. Tarde demais, respondeu a amiga com um suspiro. Sou sua amiga. Já estou envolvida. Aliás, acrescentou com hesitação, há algo que preciso te contar. Ontem, antes da coletiva ser cancelada, ouvi seu pai ao telefone. Ele mencionou algo sobre um contrato da Sibéria. Anya sentiu o sangue gelar nas veias. Tem certeza que foi isso? Contrato da Sibéria? Absoluta. Parecia importante. Ele ficou muito alterado. Depois de desligar, Anya permaneceu imóvel, sua mente trabalhando freneticamente. O contrato da Sibéria não era um documento. Era um código usado no círculo íntimo de seu pai. Um eufemismo para seu plano de contingência mais extremo, reservado para inimigos que não podiam ser derrotados por meios convencionais. Caminhou até a porta do escritório de Victor, hesitando antes de bater. Do outro lado, ouvia sua voz calma argumentando com o conselho. Decidiu não interrompê-lo. Esta era uma batalha que ele precisava lutar sozinho, enquanto ela se preparava para outra.
talvez ainda mais perigosa. Voltou ao quarto e abriu seu laptop. Com dedos ágeis, acessou um endereço de e-mail que não usava há meses. Sua conta secundária, aquela que usava para se comunicar com os contatos na Rússia durante sua missão. Havia dezenas de mensagens não lidas, a maioria de seu pai exigindo relatórios, depois questionando seu silêncio, finalmente ameaçando consequências. A mensagem mais recente, no entanto, era de outro remetente. Mikhail, o antigo braço direito de seu pai, que fora quase um tio para ela durante sua infância. Anya, dizia a mensagem. Seu pai ativou o protocolo Sibéria. Tome cuidado. As sombras têm olhos. A mensagem terminava com um número de telefone que ela não reconhecia. Sem hesitar, Anya pegou um celular pré-pago que mantinha escondido, um hábito de seus dias como espiã, e discou o número. Dá. A voz grave de Mikhail atendeu após 2 toques. Tio Misha, respondeu ela em russo. Sou eu, Anya. O alívio na voz dele era palpável. Graças a Deus você viu minha mensagem. Onde você está? Segura por enquanto, respondeu cautelosamente. O que está acontecendo? Qual é o alvo do protocolo? Houve uma pausa tensa. Não é o que, Anya, é quem. Seu pai não está mirando na empresa de Petrov desta vez. Está mirando no homem. Anya sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Explique. Seu pai contratou pessoas para encontrar algo comprometedor sobre Petrov. Algo grande o suficiente para destruí-lo pessoalmente. Estão vasculhando cada centímetro de seu passado. Na Rússia, na Europa, na América. Ele não encontrará nada, respondeu Anya com mais confiança do que sentia. Victor, todo mundo tem esqueletos no armário, Anyushka, interrompeu Mikhail gentilmente. Especialmente homens que construíram impérios. Após desligar, Anya ficou sentada na beira da cama, seu cérebro processando rapidamente as implicações. Seu pai havia partido para uma guerra total, não mais contra o império financeiro de Victor, mas contra o próprio homem. Sua reputação, seu caráter, sua alma. A porta se abriu e Victor entrou parecendo esgotado, mas determinado. Sobrevivi, anunciou com um sorriso cansado. O conselho está dividido, mas a maioria ainda me apoia. Por enquanto. Anya levantou-se cruzando o quarto até ele. Victor, precisamos conversar. Sobre seu passado. Ele ergueu uma sobrancelha, surpreso. Meu passado? Meu pai. Ela hesitou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Meu pai está procurando algo para usar contra você. Algo pessoal. Algo que possa destruir não apenas sua empresa, mas sua reputação. Sua vida. Victor a estudou por um longo momento, seu rosto indecifrável. Então caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo. Todo homem na minha posição tem decisões que preferiria não revisitar, disse finalmente sua voz baixa. Momentos de fraqueza, escolhas questionáveis. Preciso saber, insistiu Anya, aproximando-se. Não porque duvido de você, mas porque precisamos estar preparados. Victor virou-se para encará-la, seus olhos azuis penetrantes como nunca. Está me perguntando se tenho esqueletos no armário, Anya? Se há algo que seu pai poderia usar para me destruir? Estou perguntando se confia em mim o suficiente para compartilhar seus fantasmas. Respondeu ela suavemente. Como confiei em você com os meus? Um silêncio pesado caiu entre eles. Do lado de fora, o helicóptero da emissora de TV continuava seu voo circular. O barulho das hélices, como um lembrete constante do mundo que os observava, esperando ansiosamente pelo próximo ato deste drama improvável. Finalmente, Victor caminhou até uma pequena escrivaninha no canto do quarto. De uma gaveta trancada, retirou uma pasta antiga, suas bordas gastas pelo tempo. Há uma razão pela qual nunca retornei à Rússia, Anya, disse, estendendo a pasta para ela, que não são apenas questões de negócios. Com mãos trêmulas, Anya pegou a pasta, sentindo o peso do passado que ela continha e do futuro que poderia determinar. A pasta continha documentos antigos, alguns amarelados pelo tempo, recortes de jornais da era soviética, fotografias em preto e branco, documentos oficiais com carimbos desbotados. Anya passou horas absorvendo tudo, ocasionalmente fazendo perguntas que Victor respondia com dolorosa honestidade. A história que emergiu era complexa e sombria. O jovem Viktor Petrov, ainda construindo seu império nos caóticos anos 90,
da Rússia pós-soviética, envolvera-se em negociações com funcionários corruptos do governo para garantir licenças de exploração de petróleo na Sibéria. Não era incomum na época. Praticamente todos os oligarcas haviam construído suas fortunas em circunstâncias semelhantes. Mas Victor fora mais longe. Para assegurar um contrato crucial, fornecera informações sobre um concorrente. Informações que levaram à prisão deste homem sob acusações de traição. 1 ano depois, o homem morrera na prisão em circunstâncias suspeitas. Seu nome era Leonid Yashin, disse Victor, sua voz carregada de remorso. Nunca soube que as informações que passei seriam usadas para incriminá-lo falsamente. Pensava que era apenas um jogo de poder corporativo. Você era jovem, respondeu Anya suavemente. Eram tempos diferentes. Isso não absolve a culpa, retrucou Victor, seus olhos distantes. Por anos, tentei me convencer de que não era responsável por sua morte, que as autoridades teriam encontrado outra maneira de pegá-lo. Mas no fundo, Anya cobriu a mão dele com a sua. Por isso você nunca voltou? Victor assentiu lentamente. O caso nunca foi completamente resolvido. Com as mudanças políticas, poderia ser reaberto a qualquer momento. E há pessoas poderosas que preferem que permaneça enterrado. Incluindo você, observou Anya sem julgamento na voz. Incluindo eu, concordou Victor. Ou pelo menos o homem que eu era. Agora, ele suspirou profundamente. Agora não tenho certeza de quem sou. Anya colocou os documentos de volta na pasta cuidadosamente. Se meu pai descobrir isso, será o fim, completou Victor simplesmente. Não apenas de minha empresa, mas possivelmente de minha liberdade. Há tratados de extradição, há tribunais internacionais. Um silêncio pesado caiu entre eles. Do lado de fora, a noite havia engolido São Paulo. As luzes da cidade criando uma constelação artificial que se estendia até o horizonte. O que faremos? Perguntou Anya finalmente. Victor a estudou com intensidade. Faremos? Não me pergunta por que não contei antes. Não está pensando em quão semelhante sou ao monstro que seu pai pintou? Todos temos fantasmas, Victor, respondeu ela, segurando o rosto dele entre suas mãos. Todos carregamos pesos que preferíamos abandonar. O que importa não é quem fomos, mas quem escolhemos ser agora. Seus olhos se encheram de uma emoção que ele raramente permitia se demonstrar. Como pode me olhar assim, sabendo o que fiz? Da mesma forma que você me olhou quando descobriu que eu era uma espiã enviada para destruí-lo, respondeu simplesmente. Vendo além do ato até a pessoa. Victor a puxou para si, abraçando-a com uma intensidade quase dolorosa, como se temesse que ela pudesse desaparecer a qualquer momento. Não mereço você, murmurou contra seus cabelos. Não é questão de merecer, respondeu ela. É questão de escolher. E eu escolho você, Victor Petrov, com todos os seus erros, todas as suas cicatrizes. Quando finalmente se separaram, algo havia mudado entre eles. Uma nova intimidade nascida não da paixão, mas da vulnerabilidade compartilhada, do reconhecimento mútuo das falhas e da aceitação delas. Se meu pai descobrir estes documentos, disse Anya apontando para a pasta, ele não hesitará em usá-los. Sei disso, concordou Victor. A questão é como ele poderia descobrir. Estes são os únicos registros físicos, mantidos comigo por segurança. Anya mordeu o lábio pensativa. Há pessoas na Rússia que sabem, pessoas que estiveram envolvidas. A maioria está morta ou desaparecida. Os poucos que restam têm tanto a perder quanto eu se a história vier à tona. E a família de Yashin, sua esposa, filhos. Victor desviou o olhar, a culpa visível em seu semblante. Helena faleceu há 5 anos, câncer. O filho, Alexei, vive em Londres, tenho observado à distância, garantindo que nunca lhes falte nada financeiramente. Sem que eles saibam, completou Anya, compreendendo. Como poderia me aproximar? O que diria? Perdão por ter causado indiretamente a morte de seu pai? Anya não respondeu imediatamente, absorvendo a complexidade da situação. Finalmente falou. Se meu pai está procurando algo contra você, Alexei Yashin seria um caminho natural a seguir. Os olhos de Victor se arregalaram com a realização. Você acha que ele procuraria o filho de Leonid? É o que eu faria, respondeu Anya com a franqueza que se tornara característica entre eles. Seguiria cada fio solto, cada conexão pessoal. E uma tragédia familiar tem o apelo emocional perfeito para destruir uma reputação.
Victor levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. Então é apenas questão de tempo. A menos... Anya hesitou, uma ideia formando-se em sua mente. A menos que façamos algo que meu pai jamais esperaria. O quê? Victor se virou intrigado. Anya se levantou, juntando-se a ele junto à janela. Lá fora, a cidade parecia um vasto tabuleiro de xadrez iluminado, com milhões de peças se movendo em padrões complexos. E se, em vez de esperar que ele encontre Alexei Yashin, nós o encontrássemos primeiro? Victor a encarou perplexo. Para quê? Para suborná-lo? Para silenciá-lo? Não sou mais esse homem, Anya. Não. Ela segurou suas mãos, seus olhos brilhando com determinação. Para fazer o que deveria ter sido feito há décadas. Para pedir perdão. A proposta pairou entre eles como uma corda estendida sobre um abismo. Perigosa. Incerta, mas possivelmente o único caminho para o outro lado. Perdão. Repetiu Victor, a palavra soando estranha em seus lábios. Você realmente acredita que isso é possível? Não sei, respondeu Anya honestamente. Mas sei que continuar fugindo dos fantasmas nunca trouxe paz a ninguém. E se há uma coisa que aprendi nestes meses conturbados, é que às vezes o caminho mais corajoso é também o mais perigoso. Victor estudou seu rosto por um longo momento, como se buscasse nele a força que não encontrava em si mesmo. Então lentamente assentiu. Londres, disse simplesmente. Precisamos ir a Londres. Enquanto faziam planos para a jornada que poderia selar seus destinos, a nenhum dos dois percebeu o pequeno drone que pairava silenciosamente do lado de fora da janela. Suas câmeras de alta resolução capturando cada momento de sua conversa íntima. O aeroporto internacional de Heathrow fervilhava de atividade. Quando Victor e Anya desembarcaram, após o longo voo de São Paulo, estavam exaustos não apenas pela viagem, mas pela tensão constante dos últimos dias, as reuniões de emergência com advogados, a delegação temporária dos negócios e, especialmente, a preparação mental para o confronto que os aguardava. Ainda não acredito que estamos fazendo isso, murmurou Victor, enquanto aguardavam na fila da imigração. Anya apertou sua mão gentilmente. É a coisa certa a fazer. A coisa certa, repetiu ele com um suspiro. Depois de 20 anos de covardia. Não é covardia proteger-se, respondeu ela. É instinto de sobrevivência. A conversa foi interrompida quando chegaram ao oficial de imigração. Victor entregou seu passaporte, tentando parecer casual, embora seu coração batesse acelerado. Desde a coletiva de imprensa, seu rosto estampara jornais e sites de notícias em todo o mundo. O reconhecimento era praticamente inevitável. Sr. Petrov, disse o oficial, erguendo os olhos do passaporte com um lampejo de reconhecimento. Bem-vindo ao Reino Unido. Negócios ou lazer? Há assuntos pessoais, respondeu Victor sucintamente. O oficial assentiu, carimbou o passaporte e o devolveu com um sorriso profissional. Aproveite sua estadia. Na saída do aeroporto, um motorista já os aguardava. Não o serviço de luxo que Victor normalmente utilizaria, mas um arranjo discreto feito através de contatos de confiança. Não queriam atrair atenção desnecessária. Para o hotel primeiro? Perguntou o motorista enquanto guardava as malas no porta-malas. Victor trocou um olhar com Anya. Ambos estavam cansados da viagem, mas a ansiedade era maior que o cansaço. Não, respondeu ele finalmente, para o endereço que enviei anteriormente, em Notting Hill. Durante o trajeto pelo trânsito londrino, Anya observava Victor pelo canto do olho. Seu rosto estava tenso, as linhas ao redor dos olhos mais pronunciadas que o habitual. Ocasionalmente, sua mão direita tamborilava nervosamente no joelho, um gesto que ela raramente vira nele. Ele pode não estar em casa, comentou ela suavemente, tentando aliviar a tensão. Parte de mim espera que não esteja, o admitiu Victor. Poderíamos ter ligado antes e dar a chance de recusar. Não. Victor olhou pela janela, observando a paisagem urbana de Londres. Preciso olhar nos olhos dele, Anya. Mesmo que seja apenas para ver o ódio que mereço. O carro finalmente parou diante de um edifício vitoriano bem conservado, pintado em um tom suave de azul, com flores nas janelas. Não era o tipo de residência que esperariam. Parecia acolhedor, doméstico, cheio de vida. Esperamos aqui? Perguntou o motorista. Sim, respondeu Victor.
respirando fundo antes de sair do carro. Não sabemos quanto tempo isso levará. Anya saiu logo atrás dele, ajustando o casaco contra o vento frio de Londres. Juntos, subiram os poucos degraus até a porta e tocaram a campainha. Longos segundos se passaram. Victor estava prestes a tocar novamente quando a porta se abriu, revelando um homem de aproximadamente 35 anos, cabelos escuros e olhos intensamente azuis. Olhos surpreendentemente semelhantes aos do próprio Victor. Uma coincidência que pareceu perturbar ambos. "Posso ajudar?" perguntou o homem em inglês britânico impecável, sem qualquer traço de sotaque russo. Victor ficou momentaneamente sem palavras. Anya percebeu seu desconforto e deu um pequeno passo à frente. "Sr. Yashin, Alexei Yashin?" perguntou em inglês. O homem franziu o senho, a desconfiança instantânea em seu olhar. "Quem pergunta?" Victor finalmente encontrou sua voz. "Meu nome é Viktor Petrov. Conheci seu pai, Leonid, há muitos anos na Rússia." A transformação no rosto de Alexei foi imediata e dramática. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento. Depois se estreitaram com uma fúria contida que tornou suas palavras seguintes ainda mais perturbadoras por serem pronunciadas em tom controlado. "Sei exatamente quem você é", disse ele. Cada palavra como uma lâmina afiada. "O que não sei é como tem a audácia de aparecer na minha porta depois de tudo que fez." Victor não recuou, embora Anya pudesse sentir o impacto das palavras nele. "Não tenho desculpas para oferecer, Sr. Yashin. Apenas a verdade se estiver disposto a ouvi-la." "A verdade." Alexei soltou uma risada amarga. 20 anos depois, quando meu pai já está morto e enterrado. "Por favor", interveio Anya suavemente. "Apenas alguns minutos do seu tempo." Alexei a estudou, notando-a verdadeiramente pela primeira vez. "E você é?" "Anya Volkova." O reconhecimento brilhou novamente em seus olhos. "A filha de Dmitry Volkov. A espiã que se apaixonou pelo alvo. Vocês dois são celebridades agora, sabia? Até aqui em Londres não se fala de outra coisa." Ele hesitou por um longo momento, claramente dividido. Finalmente, com um suspiro resignado, abriu mais a porta. 15 minutos, disse firmemente. "Não porque mereçam, mas porque talvez eu mesmo precise de um desfecho." A sala de estar para onde foram conduzidos era aconchegante e, obviamente, o lar de uma família. Brinquedos coloridos estavam organizados em um canto, e fotografias de crianças sorridentes decoravam as paredes. Em uma prateleira de destaque, uma única fotografia em preto e branco, um homem de meia idade com os mesmos olhos penetrantes de Alexei. "Minha esposa levou as crianças ao parque", comentou Alexei, seguindo o olhar de Victor para os brinquedos. "Talvez seja melhor assim." Sentaram-se, um silêncio pesado caindo sobre eles. Victor olhava fixamente para a fotografia de Leonid, como se buscasse coragem nela. "Não sei por onde começar", admitiu finalmente. "Pelo começo seria apropriado", respondeu Alexei secamente. "Pelo dia em que decidiu que a vida do meu pai valia menos que um contrato de petróleo." Victor não desviou o olhar. "Nunca pretendi que ele morresse. Nunca imaginei que as informações que forneci seriam usadas para incriminá-lo falsamente." "Mas forneceu as informações mesmo assim", insistiu Alexei, sabendo que seriam usadas contra ele de alguma forma. "Sim", admitiu Victor, sua voz baixa, mas firme. "Não posso negar isso." Alexei inclinou-se para a frente, os olhos brilhando com emoção contida. "Sabe o que é crescer sem pai, Sr. Petrov? Sabe o que é visitar uma prisão siberiana aos 12 anos? Ver seu herói definhando atrás das grades? Sabe o que é ouvir sua mãe chorar todas as noites?" Cada palavra era uma estocada precisa, mas Victor não recuou. Não sei. E seria uma ofensa fingir que posso imaginar sua dor. Então, por que está aqui?" exigiu Alexei. "Porque agora, depois de todos estes anos?" Foi Anya quem respondeu, sua voz gentil, mas direta. "Porque o passado finalmente o alcançou. Porque viver com esse segredo não trouxe paz a ninguém. E porque talvez seja a hora de todos seguirem em frente. Você, Victor, até mesmo seu pai." "Meu pai está morto", retrucou Alexei amargamente. "Sim", concordou ela, "mas sua memória vive em você, em seus filhos. E talvez essa memória mereça a verdade completa, não apenas a versão que você cresceu conhecendo." Alexei a estudou por um longo momento, algo mudando sutilmente em sua expressão.
Você o ama mesmo, disse finalmente uma constatação, não uma pergunta. Apesar de saber quem ele é, o que fez. Amo o homem que ele se tornou, respondeu Anya simplesmente. O homem que teve coragem de enfrentar seu passado, mesmo sabendo que poderia perder tudo no processo. Um silêncio contemplativo seguiu suas palavras. Victor olhava para suas próprias mãos, como se nelas pudesse ver o peso de suas escolhas passadas. Não vim aqui pedir perdão, Sr. Yashin, disse finalmente, erguendo os olhos para encarar Alexei. Não tenho esse direito. Vim oferecer a verdade, por mais dolorosa que seja. Hesitou brevemente. Vim oferecer compensação, embora saiba que nenhuma quantia pode... Dinheiro, interrompeu Alexei, a indignação clara em sua voz. Acha que vim para Londres construir uma vida, uma família, apenas para ser comprado no final? Não é isso, interveio Anya rapidamente. Não se trata de comprar silêncio ou perdão. Trata-se de justiça, na medida do possível. Antes que Alexei pudesse responder, a porta da frente se abriu e o som de vozes infantis alegres preencheu o ambiente. Seu rosto mudou instantaneamente, o pai protetor sobrepondo-se ao filho vingativo. Lisa, chamou ele em direção ao corredor. Temos visitas inesperadas. Pode levar as crianças lá para cima por um momento? Uma mulher jovem e atraente apareceu na porta da sala, olhando curiosamente para os visitantes. Duas crianças pequenas espreitavam atrás dela. Um menino de aproximadamente 5 anos e uma menina um pouco mais velha. Claro, respondeu ela, estudando a situação com evidente preocupação. Está tudo bem? Sim, assegurou Alexei, seu tom mais suave agora. Apenas uma conversa que preciso terminar. Quando a família desapareceu escada acima, Alexei voltou-se para os visitantes, seu olhar agora diferente. Não mais apenas de raiva, mas também de contemplação. Tenho uma boa vida aqui, disse finalmente. Longe da Rússia, longe do passado. Meus filhos nunca conhecerão o mundo em que cresci, o sistema que destruiu meu pai. É meu maior triunfo sobre aqueles tempos sombrios. Victor assentiu silenciosamente, compreendendo a profundidade do que Alexei dizia. O que exatamente espera conseguir com esta visita, Sr. Petrov? Perguntou Alexei finalmente. A verdade, respondeu Victor simplesmente. Primeiro entre nós e depois, se você assim decidir, para o mundo. Não vim aqui para proteger minha reputação ou meu império. Vim porque era o certo a fazer. Mesmo que 20 anos atrasado. A sinceridade em sua voz era inegável. Alexei tudou o homem diante dele. Não mais o oligarca poderoso, mas apenas um ser humano confrontando os erros de seu passado. E se eu decidir levar esta história a público? Perguntou testando-o. Se decidir expor tudo o que fez, então aceitarei as consequências, respondeu Victor sem hesitação. Como deveria ter feito há muito tempo. Nesse momento, o celular de Anya vibrou. Ela olhou para a tela e empalideceu visivelmente. O que foi? Perguntou Victor, notando sua expressão. Anya ergueu os olhos, o choque evidente em seu rosto. É meu pai, disse, sua voz quase um sussurro. Ele está aqui em Londres, que acrescentou, girando a tela para que Victor pudesse ver. Ele sabe exatamente onde estamos. Não tiveram que esperar muito. 15 minutos após a mensagem de Dmitry Volkov, uma limusine preta estacionou em frente à residência dos Yashin. Anya observou pela janela da sala, a tensão visível em cada linha de seu corpo. Ele veio sozinho, comentou, surpresa evidente em sua voz. Alexei Yashin, que havia decidido permanecer com eles, após enviar a esposa e os filhos para a casa de um vizinho por precaução, aproximou-se da janela. Este é Dmitry Volkov? O oligarca russo? Meu pai, confirmou Anya, seu tom uma mistura complexa de amor e resignação. Quando a campainha soou, foi Alexei quem se adiantou para atender. Victor e Anya permaneceram na sala, ambos de pé, como se precisassem da postura física para enfrentar o que estava por vir. Dmitry Volkov entrou na sala como uma tempestade contida, sua presença preenchendo o ambiente instantaneamente. Aos 65 anos, ainda era um homem imponente, com cabelos grisalhos perfeitamente aparados e um terno que certamente custara mais que muitos carros. Seus olhos passaram rapidamente por Victor, detendo-se em sua filha. Algo suavizou momentaneamente em seu olhar. Anya, disse simplesmente. Pai,
respondeu ela, mantendo a compostura. Como nos encontrou? Um sorriso frio tocou os lábios de Volkov. Realmente acreditou que não manteria vigilância sobre você depois de tudo? Foi você quem enviou o drone, concluiu Victor. As peças do quebra-cabeça se encaixando. Você nos observou em meu apartamento. Volkov finalmente virou-se para encará-lo diretamente. Tecnologia maravilhosa, pequena, silenciosa, equipada com leitores labiais de alta definição. Então você sabe por que estamos aqui, observou Victor, sem demonstrar surpresa ou medo. Sei que você finalmente decidiu enfrentar seu passado sombrio, respondeu Volkov, caminhando lentamente pela sala, examinando as fotografias familiares nas paredes. Deteve-se diante da fotografia de Leonid Yashin. Devo admitir, não esperava esse movimento fascinante. Alexei, que observava a cena com crescente tensão, finalmente falou. Não sei que jogo estão jogando, mas esta é minha casa. E minha família está em perigo por causa de vocês. Volkov virou-se para ele, estudando-o com interesse genuíno. Sr. Yashin, presumo, o filho do homem que este apontou para Victor, ajudou a enviar para a morte? Pai, exclamou Anya, horrorizada com a crueldade deliberada. Volkov ergueu a mão, silenciando-a. Por que fingir civilidade agora? Estamos todos aqui pela mesma razão. A verdade. Verdade que, por coincidência, tenho em mãos. De seu paletó impecável, retirou um pequeno pendrive. Aqui, Sr. Yashin, estão todos os detalhes da conspiração que matou seu pai. Nomes, datas, valores pagos. Tudo meticulosamente documentado por contatos que mantive na FSB. Alexei olhou para o pequeno objeto como se fosse uma cobra prestes a dar o bote. Por que me daria isso? Porque não é a mim que você odeia, respondeu Volkov suavemente. É a ele. E com isto, você pode finalmente ter sua vingança. A sala caiu em silêncio absoluto. O ar parecia pesado, carregado de décadas de mágoas, traições e dor. Foi Victor quem quebrou o silêncio. Sua voz surpreendentemente calma e firme. Sr. Yashin, disse ele, virando-se para Alexei, ignorando completamente Volkov. Vim aqui hoje para oferecer a verdade. Não a verdade editada ou parcial, mas toda ela, por mais dolorosa que seja para mim. O que seu pai sofreu foi imperdoável, e meu papel naquilo é uma mancha que carregarei para sempre. Volkov riu, um som áspero e sem humor. Que comovente, Petrov. A confissão do pecador arrependido. Victor continuou, ainda falando diretamente com Alexei. Não peço seu perdão. Não tenho esse direito, mas ofereço completa transparência e a disposição de enfrentar qualquer consequência que você considere apropriada. Alexei olhou do pendrive na mão de Volkov para Victor, seu rosto uma máscara de emoções contraditórias. Por que deveria acreditar em você agora? Foi Anya quem deu um passo à frente, colocando-se entre seu pai e Victor. Porque ele não precisava vir aqui, disse suavemente. Poderia ter fugido, escondido, usado seu dinheiro e poder para se proteger como fez por décadas, mas escolheu enfrentar o passado, sabendo que poderia perder tudo. Volkov observou sua filha com uma mistura de admiração e frustração. Você realmente acredita nele, não é? Em sua redenção? Acredito na capacidade humana de mudar, pai, respondeu Anya, encarando-o diretamente. Até mesmo a sua. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Alexei olhou para o pendrive em sua mão, depois para a fotografia de seu pai na parede. Quando falou, sua voz estava carregada de uma determinação tranquila. Durante 20 anos, vivi com um buraco em meu coração onde deveria estar a verdade sobre o que aconteceu com meu pai. Construí minha vida longe da Rússia, longe das memórias, tentando proteger minha família do passado. Ele caminhou até a janela, observando brevemente a rua lá fora, onde crianças brincavam, alheias aos dramas adultos. Então se virou encarando os três. O que ganharei com essa vingança tardia? Justiça para meu pai? Ele continua morto. Paz para minha mãe? Ela já se foi. Satisfação pessoal. Ele balançou a cabeça lentamente. Ou apenas mais anos consumidos pelo ódio, pela busca de retribuição? Volkov deu um passo à frente, sua expressão incrédula. Está considerando deixá-lo escapar? Depois de tudo que ele fez? Alexei olhou para o oligarca com uma calma surpreendente. O que você oferece, Sr. Volkov, não é justiça. É apenas outra forma de vingança. Sua vingança, não a minha.
Ele destruiu minha empresa, roubou o legado que seria de minha filha. Reolhe para onde isso nos trouxe, respondeu Alexei, apontando ao redor. Há uma sala cheia de pessoas feridas, carregando cicatrizes de décadas, perpetuando um ciclo sem fim de retaliação. Anya observava seu pai atentamente. Pela primeira vez, notou algo que nunca havia visto antes: vulnerabilidade genuína por trás da fachada de poder. Um homem envelhecido que havia dedicado anos de sua vida à vingança, apenas para ver sua própria filha escolher o lado do inimigo. O que quer que eu faça com isto? Perguntou Alexei, erguendo o pendrive. A verdade deve ser conhecida, insistiu Volkov. Petrov deve enfrentar as consequências. E você? Questionou Alexei suavemente. Quais são suas motivações, Sr. Volkov? Justiça para um homem que nem conheceu? Ou simplesmente destruir seu rival nos negócios? A pergunta pairou no ar como fumaça. Volkov não respondeu imediatamente, seu olhar encontrando o de sua filha. Algo silencioso complexo passou entre eles. Pai, disse Anya suavemente, chega, por favor. Para surpresa de todos, inclusive dela própria, viu os olhos de seu pai se umedecerem levemente. Quando sua mãe morreu, disse Volkov finalmente, a voz mais baixa, prometi que protegeria você e seu futuro. Tudo o que construí, cada movimento que fiz, foi pensando nisso. Eu sei, respondeu Anya, aproximando-se dele cautelosamente. Mas, pai, não preciso que lute minhas batalhas. Preciso que respeite minhas escolhas. Victor observava a cena com um respeito silencioso, percebendo que estava testemunhando algo raro. Um vislumbre do homem por trás do mito, o pai por trás do oligarca. Vocês dois, disse Alexei finalmente, olhando para Victor e Volkov, vieram à minha casa hoje trazendo suas batalhas, seus rancores, seus jogos de poder. Um buscando redenção, outro vingança. Mas nenhum dos dois realmente me perguntou o que eu quero. Ele caminhou até uma pequena escrivaninha no canto da sala e abriu uma gaveta, de onde tirou um envelope amarelado. Esta é a última carta que meu pai escreveu da prisão, poucos dias antes de morrer. Nunca mostrei a ninguém. Com cuidado reverente, retirou a folha de papel coberta com uma caligrafia apertada em cirílico. Seus olhos percorreram as palavras como se as relesse pela milésima vez. Ele escreveu: Meu filho, quando o ódio bater à sua porta, não o convide para entrar. É um hóspede que devora seu anfitrião por dentro. Perdoar não é esquecer, mas escolher não ser consumido. O silêncio que seguiu era quase palpável. Victor fechou os olhos brevemente. A magnitude daquelas palavras atingindo-o como um golpe físico. Alexei recolocou cuidadosamente a carta no envelope. Passei anos ignorando esse conselho, alimentando meu ressentimento como se fosse um animal de estimação. Mas quando meus filhos nasceram, comecei a entender o que meu pai realmente queria para mim. Aproximou-se de Victor. Seus olhos, tão semelhantes aos do pai, fixos nos dele. Não posso dizer que o perdoo, Sr. Petrov. Não completamente, talvez nunca. Mas posso escolher não ser consumido pelo que aconteceu. Então, num gesto que ninguém esperava, estendeu o pendrive de volta a Volkov. O passado pertence ao passado. Meus filhos merecem um pai que olhe para frente, não para trás. Volkov não pegou o pendrive imediatamente. Seu olhar passou de Alexei para Anya e finalmente para Victor. Era o olhar de um homem recalculando décadas de estratégias, reavaliando uma vida inteira de certezas. Você a ama realmente? Perguntou abruptamente a Victor. A pergunta pegou todos de surpresa pela sua simplicidade, de direta. Victor não hesitou. Mais do que pensei ser capaz de amar alguém. Volkov assentiu lentamente, como se confirmasse algo para si mesmo. Finalmente, pegou o pendrive de volta. Sabe por que enviei Anya para espioná-lo, Petrov? Para obter informações que pudessem me destruir, respondeu Victor sem rancor, apenas constatando um fato. Parcialmente, admitiu Volkov. Mas também porque, depois de estudá-lo por anos, sabia que ela era a única pessoa que poderia ver além da fachada que você construiu. A única que poderia encontrar o homem por trás do mito. Anya olhou para seu pai, atônita. Você planejou isso? Um sorriso enigmático tocou os lábios de Volkov. Planejei a aproximação. O resto aconteceu como deveria acontecer. Caminhou até a janela,
observando o céu londrino que começava a escurecer. Passei tanto tempo obcecado com o que Petrov tirou de nós, que nunca considerei o que ele poderia dar. O que quer dizer? Perguntou Anya confusa. Volkov se virou encarando-os. Um parceiro à altura de você, Anya. Alguém que pudesse desafiá-la, compreendê-la. Alguém com quem pudesse construir algo maior do que o legado que eu deixaria. O silêncio que seguiu era denso de possibilidades não articuladas, de verdades complexas demais para serem expressas em palavras simples. Finalmente, Volkov olhou para Victor, toda a hostilidade anterior substituída por algo mais nuançado. Não amizade, certamente, mas talvez o início de uma trégua. Se a machucar, disse simplesmente, nenhum lugar na terra será seguro para você. Victor assentiu, aceitando tanto a ameaça quanto a bênção implícita que ela continha. Alexei observava a cena com uma expressão que misturava perplexidade e alívio. Ah, então, acabou assim? Nada acaba realmente, respondeu Volkov, guardando o pendrive no bolso. Mas algumas coisas podem começar de novo. Olhou para a fotografia de Leonid Yashin, depois para seu filho. Ele teria orgulho do homem que você se tornou. No caminho de volta ao hotel, o silêncio no táxi era confortável, quase meditativo. Anya repousava a cabeça no ombro de Victor, ambos absorvendo os eventos extraordinários daquele dia. Seu pai é um homem surpreendente, comentou Victor finalmente. Anya sorriu. Como todos nós, é mais complexo do que aparenta. Acha que ele realmente planejou nos unir? Ela considerou a pergunta por um momento. Não da forma como acabou acontecendo. Mas meu pai sempre enxergou várias jogadas à frente. Talvez tenha visto possibilidades que nem ele mesmo esperava. Victor entrelaçou seus dedos aos dela. E agora? Voltamos a São Paulo, enfrentamos a imprensa, os acionistas, o conselho. Agora, respondeu Anya, erguendo o rosto para olhá-lo. Nos olhos, vivemos nossa própria história, não a que outros escreveram para nós. Lá fora, Londres brilhava sob o céu noturno, milhões de luzes refletindo nas águas escuras do Tâmisa. Um mundo de possibilidades se abria diante deles, não um mundo perfeito ou sem desafios, mas um em que finalmente podiam caminhar como eles mesmos, sem o peso de segredos ou identidades falsas. Duas pessoas improváveis, de mundos aparentemente irreconciliáveis, haviam encontrado no outro algo que transcendia fronteiras, idiomas, classes sociais e rivalidades antigas. Haviam encontrado a coragem de escolher o amor em um mundo que valorizava poder, status e vingança. Enquanto o táxi serpenteava pelas ruas iluminadas da cidade, Victor pensou na jornada extraordinária que os trouxera até ali. De uma simples pergunta sussurrada em russo para uma faxineira invisível, até este momento de clareza e possibilidade. Tudo porque, pela primeira vez em décadas, alguém vira além das camadas de proteção que construíra ao redor de seu coração ferido. Kito меня полюбит не за деньги, sussurrou, repetindo a pergunta que iniciara tudo. Anya sorriu, aconchegando-se mais a ele. Tот, кто увидит твое сердце, а не твой банковский счет, respondeu ela suavemente, completando o círculo, pois no final não foram fronteiras geográficas ou sociais que eles cruzaram, mas as fronteiras mais desafiadoras de todas, aquelas que separavam um coração humano de outro, construídas com tijolos de medo, desconfiança e experiências passadas. E tendo cruzado essa fronteira uma vez, sabiam que nunca mais viveriam completamente isolados, dentro de si mesmos. Pegadito, más pegadito, quédate un ratito. Para bailar pegadito. Hola Lucho, ¿cómo estás? Más pegadito, quédate un ratito. Vives del engaño like an actress. ¿Saben qué? No encontró ni una vaca.
Oye, pero ¿qué pasa? No, pues que me están difamando y a mí me da rabia que me difamen. Eso es lo que pasa. No tolero difamaciones en el chat. Ni una sola vaca, ¿se dan cuenta? Oye. ¿Qué hice? ¡Una ardilla! Se va a acabar la ley del hielo, chiquillos, cuando encuentre una vaca. ¿Me escucharon? Encuentro una vaca y se acaba la ley del hielo. Y espero que se comporten, porque si no, volveré a hacer la ley del hielo. Esa va a ser mi forma de castigarlos cuando se porten mal conmigo. No los voy a banear. Cuando el castigo no sea suficiente para banearlos, no los voy a banear, pero les voy a hacer la ley del hielo. All this money I make it feels amazing. I don't wanna talk, I'm dancing, dancing. Oh, esto está súper mágico. Igual nos podemos venir para acá. Just me and my makeup. Aunque ya estuvo gente aquí. Estoy buscando. Me falta uno de cuero para hacerme una mochila. No me sirve para nada. Esta tontera. I really like your body. I really like your body. I cannot control my body. Pero no encuentro ni una vaca, yo no sé por qué. No encuentro, mira, ovejas y ya está. Loca, te remil cojones que son unas ladronas. Cuando te quiero con mi talancha. Por si te quiere entrar a mi pieza y no lo voy a dejar. Ah, está en mi pieza. ¡Ay, mira! ¿Y cuál es la gracia? Encontrar el de 4, ¿cierto? Pero solo hay de 3. ¿Habrá posibilidad de encontrar el de 4? Pareciera que no. Bueno, lo devuelvo. Tú. Bueno. I really like your body. I really like your body. I really like it now. ¿Qué tan lejos está esto del spawn? Esta persona está cerca de mis cosas. Se fue la Martu. Está esta gente acá. Pero yo creo que me voy a ir a... Voy a buscar mi independencia. To the left, to the right. To the front, yeah, yeah, I know. That's right. Solo necesito una vaca. Una te pido. Me voy a volver loca. Mira, cabrón. ¿Tú tenías una vaca o no tenías una vaca? Explícame. Apóyate en esto. ¿Qué hay a tener vos? ¡Uy, ese árbol! Ya, si quieres salir de cochete, ya. Sale. Au. ¡Ah!
You depend on my protector. Cabrón, ¿dónde cojones tienen las casas aquí? Pa, pa, para, pam, para, pam. La, 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 la. Everybody's going to the party, having a good time. ¿Qué es esto? Garras de rapidez. Disminuye el tiempo de espera cuando pegas. ¿Y esto cómo me lo pongo? Ah, no, mira, ahora soy... ¿Qué clase de... ¿Cómo se dice? Ah, chao. No sé. Lo bueno es que pego más rápido. Para pam pa pa pam. Un caballo me dará lo que quiero. Me va a dar un poco de pena, chicos, pero necesito comprobar. Me dolió, chicos, pero me dio lo que necesitaba, así que fue worth. Y me parece que nos vamos a quedar por aquí. Onda, me gusta aquí, así que voy a ir a buscar mis cosas. Hay un creeper ahí, una polla. No sé qué tan rápido funciona esto, pero bueno. Ya déjenme, fue por el bien común. Why do they always send the bar? 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 Espérense, a ver, ¿dónde estamos nosotros? Allá están mis cosas. Necesito ir para allá. Y para acá está mi casa. Entonces... ¿Qué es esto? Viste, mira, aquí estaba viviendo yo. Me parece un lugar bastante... Aunque aquí... Aquí es como... Pienso. Amiga, ¿por qué silencias todo? ¿Cómo que silencio todo? ¿Qué silencié? ¿Qué silencié? ¿Cómo que? ¿Qué hice? Uy. Oye, la Martu se fue. ¿Ya no está jugando? ¿Vas a vivir cerca de la Martu? Quiero, pero la Martu está en un lugar complicado. No, ¿por qué cerró stream? You know you love me. Seas así. Ahora podemos hablar, chiquillos. Ya se acabó el voto de silencio porque ya encontré cuero. Y yo dije que cuando encontrara cuero iba a volver a hablarles. Entonces ahora podemos hablar de nuevos. De nuevos. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cuánto tiempo? Actualiza, más actualiza.